Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 2. Orações dos semideuses ao Senhor Krishna, situado no ventre. Parte 1. O rei Kamsa não só ocupou os reinos das dinastias Yadu, Bhoja e Andaka e o reino de Shurasena, como também fez alianças com todos os outros reis demoníacos. Esses reis eram o demônio Pralamba, o demônio Bhaka, o demônio Chanura, o demônio Trinavarta, o demônio Agasura, o demônio Mustika, o demônio Arishta, o demônio Dvivida, a demônia Putana, o demônio Keshi e o demônio Dhenuka. Assim, mediante sua política e diplomacia, Kamsa consolidou o reino mais poderoso de seu tempo, sob a proteção de Jarasandha. Naquela época, Jarasandha era o rei de Magadha, conhecida hoje como estado de Bihar. Kamsa ainda fez alianças com reis tais como Banasura e Bhaumasura, até se tornar o mais forte de todos os reis. Então, começou a agir com muita hostilidade contra a dinastia Yadu, na qual nasceria Krishna. Sendo atormentados por Kamsa, os reis das dinastias Yadu, Bhoja e Andaka começaram a se refugiar em diferentes estados, tais como o estado dos Kurus, o estado dos Panchalas e os estados conhecidos como Kekaya, Shalva, Vidarbha, Nishada, Videha e Koshala. Kamsa rompeu a solidariedade dos reinos Yadu, Bhoja e Andaka. Ele fez com que sua posição fosse a mais sólida em todo o subcontinente indiano, conhecido naquele tempo como Bharatavarsha. Quando Kamsa matou os 6 bebês de Vasudeva e Devaki, um após o outro, muitos amigos e parentes seus aproximaram-se dele e lhe pediram que parasse com essas atividades odiosas. Mas todos tornaram-se seus adoradores e bajuladores. Quando Devaki ficou grávida pela 7ª vez, uma expansão plenária de Krishna, conhecido como Ananta, apareceu dentro de seu ventre. Devaki ficou cheia de júbilo e de lamentação. Ela estava alegre porque podia compreender que o Senhor Vishnu se refugiara em seu ventre, mas ao mesmo tempo estava triste, pois logo que seu filho aparecesse, Kamsa o mataria. Naquela ocasião, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ordenou o aparecimento de sua potência interna, ou Yogamaya, por ter compaixão da lamentável situação dos Yadus, devido às atrocidades cometidas por Kamsa. Krishna é o Senhor do Universo, mas ele é especificamente o Senhor da dinastia Yadu. Esta Yogamaya é a principal potência da personalidade de Deus. É dito nos Vedas que o Senhor, a Suprema Personalidade de Deus, tem multipotências. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. Todas as diferentes potências estão agindo externa e internamente, e Yogamaya é a principal de todas as potências. O Senhor ordenou o aparecimento de Yogamaya na terra de Vrajabhumi, em Vrindavana, que está sempre enfeitada e cheia de belas vacas. Em Vrindavana, Rohini, uma das esposas de Vasudeva, estava residindo na casa do rei Nanda e da rainha Yashoda. Não só Rohini, mas muitos outros da dinastia Yadu
estavam espalhados por todo o país, por temerem as atrocidades de Kamsa. Alguns deles até mesmo viviam nas cavernas das montanhas. O senhor assim informou Yogamaya. Na prisão de Kamsa estão Devaki e Vasudeva, e neste momento minha expansão plenária, Shesha, está dentro do ventre de Devaki. Você pode arranjar a transferência de Shesha do ventre de Devaki para o ventre de Rohini. Depois deste arranjo, eu aparecerei pessoalmente no ventre de Devaki, com todas as minhas potências. Então aparecerei como filho de Devaki e de Vasudeva. E você deve aparecer como a filha de Nanda e Yashoda, em Vrindavana. Ao aparecer como minha irmã contemporânea, as pessoas dentro do mundo vão adorá-la com todas as espécies de presentes valiosos, incenso, velas, flores e oferendas de sacrifício. Você vai satisfazer rapidamente seus desejos de gozo dos sentidos. As pessoas que buscam perfeição materialista vão adorá-la sob as diferentes formas de suas expansões, que se chamarão Durga, Bhadrakali, Vijaya, Vaishnavi, Kumudha, Chandika, Krishna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani, Ishani, Sharada e Ambika. Krishna e Yogamaya apareceram como irmão e irmã, o poderoso supremo e o poder supremo. Embora não exista uma distinção nítida entre o poderoso e o poder está sempre subordinado ao poderoso. Aqueles que são materialistas são adoradores do poder, mas aqueles que são transcendentalistas são adoradores do poderoso. Krishna é o poderoso supremo, e Durga é o poder supremo dentro do mundo material. Na verdade, as pessoas na cultura védica adoram a ambos, o poderoso e o poder. Há muitas centenas de milhares de templos de Vishnu e de Devi, e às vezes eles são adorados ao mesmo tempo. Quem adora o poder, ou seja, Durga, a energia externa de Krishna, pode ter muita facilidade em conseguir todos os tipos de sucesso material. Mas qualquer pessoa que queira elevar-se transcendentalmente deve ocupar-se em adorar o poderoso, em consciência de Krishna. O Senhor também declarou a Yogamaya que sua expansão plenária, Ananta Shesha, estava dentro do ventre de Devaki. Por ter sido atraído à força para o ventre de Rohini, ele seria conhecido como Shankarshana e seria a fonte de todo o poder espiritual, ou Bhala, através do qual seria possível alcançar a mais alta felicidade da vida, que se chama Ramana. Por isso, a porção plenária Ananta seria conhecida depois de seu aparecimento, quer como Sankarshana, quer como Balarama. É dito nos Upanishads, Nayamatma Bala Inena Labhyaha. O significado é que não se pode alcançar a suprema plataforma da autorrealização sem ser favorecido suficientemente por Balarama. Bala não significa força física. Ninguém pode alcançar a perfeição espiritual mediante a força física. Deve-se ter a força espiritual, que é infundida por Balarama ou Sankarshana. Ananta ou Shesha é o poder que sustenta todos os planetas em suas diferentes posições.
Materialmente, esse poder sustentador é conhecido como a lei da gravidade, mas de fato ele é a exibição da potência de Sankarsana. Balarama, ou Sankarsana, é o poder espiritual, ou o mestre espiritual original. Por isso, o Sr. Nityananda Prabhu, que é também a encarnação de Balarama, é o mestre espiritual original. E o mestre espiritual é o representante de Balarama, a suprema personalidade de Deus, que fornece força espiritual. Confirma-se no Chaitanya Charitamrita que o mestre espiritual é a manifestação da misericórdia de Krishna. Quando Yoga Maya recebeu esta ordem da suprema personalidade de Deus, ela circunjurou o Senhor e então apareceu neste mundo material, em cumprimento dessa ordem. Quando Yoga Maya, o poder supremo da suprema e poderosa personalidade de Deus, transferiu o Sr. Shesha do ventre de Devaki para o ventre de Rohini, ambas estavam sob o seu encanto, também chamado Yoga Nidra. Quando isso aconteceu, as pessoas pensaram que a 7ª gravidez de Devaki fora um aborto. Assim, embora Balarama viera como filho de Devaki, ele foi transferido para o ventre de Rohini, para aparecer como filho desta. Depois deste arranjo, a suprema personalidade de Deus, Krishna, que está sempre pronto a pôr suas plenas potências em seus devotos puros, entrou na mente de Vasudeva como o Senhor de toda a criação, com plenas potências inconcebíveis. Compreende-se neste contexto que o Senhor Krishna primeiro situou-se no coração puro de Vasudeva e depois foi transferido para o coração de Devaki. Ele não foi posto no ventre de Devaki mediante uma descarga de sêmen. A suprema personalidade de Deus, por sua potência inconcebível, pode aparecer de qualquer maneira. Ele não precisa aparecer da maneira ordinária mediante a injeção seminal dentro do ventre de uma mulher. Quando Vasudeva mantinha em seu coração a forma da suprema personalidade de Deus, ele parecia o sol radiante, cujos raios brilhantes são sempre insuportáveis e ardentes para o homem comum. A forma do Senhor situada no coração puro e imaculado de Vasudeva não é diferente da forma original de Krishna. O aparecimento da forma de Krishna em qualquer lugar, e especificamente no coração, chama-se Dhamma. Dhamma não se refere só à forma de Krishna, mas ao seu nome, à sua forma, à sua qualidade e à sua parafernália. Tudo se manifesta simultaneamente. Assim, a forma eterna da suprema personalidade de Deus, pleno de potências, foi transferida da mente de Vasudeva para a mente de Devaki, exatamente como os raios do sol poente se transferem para a lua cheia, que nasce no Oriente. Krishna, a suprema personalidade de Deus, entrou no corpo de Devaki, vindo do corpo de Vasudeva. Ele estava acima das condições da entidade viva comum. Quando Krishna está presente, deve-se entender que todas as suas expansões plenárias, tais como Narayana, e encarnações como o Sr. Nrsimha e Varaha, estão com ele, e não estão sujeitas às condições da existência material. Dessa maneira, Devaki tornou-se a residência da suprema personalidade de Deus, que é o único e inigualável, e é a causa de toda a criação.
Devaki tornou-se a residência da verdade absoluta. Mas por estar na casa de Kamsa, ela parecia exatamente como o fogo abafado ou como a educação mal aplicada. Quando o fogo está coberto pelas paredes de uma panela ou é mantido numa vasilha, não se pode apreciar seus raios luminosos. Assim também, o conhecimento mal aplicado, que não beneficia as pessoas em geral, não é muito apreciado. Devaki foi mantida dentro dos muros da prisão do palácio de Kamsa, e ninguém podia ver sua beleza transcendental resultante de ter concebido a suprema personalidade de Deus. Kamsa, porém, viu a beleza transcendental de sua irmã Devaki e concluiu imediatamente que a suprema personalidade de Deus se abrigara no ventre dela. Nunca antes ela parecera tão maravilhosamente bela. Ele pôde compreender com distinção que havia algo maravilhoso dentro do ventre de Devaki. Dessa maneira, Kamsa ficou perturbado. Ele tinha certeza de que a suprema personalidade de Deus, que o mataria no futuro, agora havia chegado. Kamsa começou a pensar: que se deve fazer com Devaki? Com certeza ela tem Vishnu ou Krishna em seu ventre. Então é certo que Krishna veio para executar a missão dos semideuses. E mesmo que eu mate Devaki imediatamente, a missão dele não pode ser frustrada. Kamsa sabia muito bem que ninguém pode frustrar o propósito de Vishnu. Qualquer homem inteligente pode entender que as leis de Deus não podem ser violadas. Seu propósito se cumprirá, a despeito de todos os impedimentos que os demônios oferecerem. Kamsa pensou: se eu matar Devaki agora, Vishnu fará cumprir com mais veemência sua vontade suprema. Matar Devaki bem agora seria um ato muito abominável. Ninguém deseja matar a própria reputação, mesmo numa situação delicada. Se eu mato Devaki agora, minha reputação se arruinará. Devaki é uma mulher e está sob minha proteção. Ela está grávida, e se eu a matar, imediatamente se acabarão toda a minha reputação, os resultados de minhas atividades piedosas e a duração de minha vida. Kamsa ainda continuou deliberando. Uma pessoa que é muito cruel é como se estivesse morta, mesmo durante sua vida. Ninguém gosta de uma pessoa cruel enquanto ela está viva, e depois de sua morte, as pessoas a amaldiçoam. Por causa de sua auto-identificação com o corpo, tal pessoa deve ser degradada e lançada à mais escura região do inferno. Assim, Kamsa meditava em todos os prós e contras de matar Devaki naquele momento. Kamsa terminou decidindo não matar Devaki imediatamente, mas esperar pelo futuro inevitável. No entanto, sua mente foi tomada pela animosidade contra a personalidade de Deus. Ele esperou pacientemente pelo nascimento da criança, na expectativa de matá-la, assim como havia feito anteriormente com os outros filhos de Devaki. Estando imerso neste oceano de animosidade contra a personalidade de Deus, Kamsa começou a pensar em Krishna e Vishnu enquanto estava sentado, enquanto dormia, enquanto andava, enquanto comia, enquanto trabalhava, ou seja, em todas as situações de sua vida. Sua mente se absorveu de tal maneira em pensar na suprema personalidade de Deus, que indiretamente
ele só conseguia ver Krishna ou Vishnu a seu redor. Infelizmente, embora sua mente estivesse tão absorta, pensando em Vishnu, Kamsa não é reconhecido como devoto, porque pensava em Krishna como inimigo. O estado de espírito de um grande devoto é o de estar sempre absorto em Krishna, mas um devoto pensa nele de forma favorável e não de forma desfavorável. Pensar em Krishna de modo favorável é consciência de Krishna, mas pensar em Krishna de modo desfavorável não é consciência de Krishna. Nessa ocasião, o Sr. Brahma e o Sr. Shiva, acompanhados por grandes sábios, como Narda, e seguidos por muitos outros semideuses, apareceram invisivelmente na casa de Kamsa. Eles começaram a orar a suprema personalidade de Deus, com orações escolhidas, que são muito agradáveis para os devotos e que concedem a realização dos desejos. As primeiras palavras que disseram aclamavam o Senhor como fiel à sua promessa. Como se diz no Bhagavad Gita, Krishna vem a este mundo material só para proteger os piedosos e destruir os ímpios. Esta é sua promessa. Os semideuses podiam compreender que o Senhor havia estabelecido sua residência no ventre de Devaki para cumprir sua promessa, e estavam muito satisfeitos pelo fato de o Senhor vir a este mundo para executar a sua missão. Foi então que os semideuses chamaram o Senhor Supremo de Satyam Param, ou a Suprema Verdade Absoluta. Todas as pessoas estão procurando a verdade. Este é o modo de vida filosófico. Os semideuses dão a informação de que a Suprema Verdade Absoluta é Krishna. Quem se torna plenamente consciente de Krishna pode alcançar a verdade absoluta. Krishna é a verdade absoluta, porque ao contrário da verdade relativa, ele é verdade em todas as três fases do tempo eterno. O tempo se divide em passado, presente e futuro. Krishna é a verdade sempre, no passado, no presente e no futuro. No mundo material, tudo é controlado pelo tempo supremo, durante o passado, o presente e o futuro. Mas antes da criação, Krishna existia. E quando existe a criação, tudo repousa em Krishna. E quando esta criação se acabar, Krishna permanecerá. Portanto, ele é verdade absoluta, em todas as circunstâncias. Se existe alguma verdade neste mundo material, ela emana da verdade suprema, Krishna. Se existe alguma opulência neste mundo material, a causa da opulência é Krishna. Se existe alguma reputação neste mundo material, a causa da reputação é Krishna. Se existe alguma força neste mundo material, a causa dessa força é Krishna. Se existe alguma sabedoria e educação neste mundo material, a causa dessa sabedoria e educação é Krishna. Portanto, Krishna é a fonte de todas as verdades relativas. Este mundo material compõe-se de 5 elementos principais: terra, água, fogo, ar e éter. E todos esses elementos são emanações de Krishna. Os cientistas materiais aceitam estes 5 elementos primários como a causa da manifestação material, mas os elementos em seu estado grosseiro e sutil são produzidos por Krishna. As entidades vivas que trabalham neste mundo material
são também produtos de sua potência marginal. No Bhagavad Gita, capítulo 7, é dito claramente que toda manifestação é uma combinação de duas espécies de energia de Krishna, a energia superior e a energia inferior. As entidades vivas são a energia superior e os elementos materiais mortos são sua energia inferior. Em sua fase adormecida, tudo permanece em Krishna. Os semideuses continuaram a oferecer suas orações respeitosas à suprema forma da personalidade de Deus, Krishna, através do estudo analítico da manifestação material. Que é essa manifestação material? É exatamente como uma árvore que se ergue do chão. Da mesma forma, a árvore da manifestação material ergue-se do chão da natureza material. Compara-se esta manifestação material a uma árvore, porque a árvore acaba sendo cortada no momento oportuno. O nome em sânscrito para árvore é vriksha, que quer dizer aquilo que acabará sendo cortado. Portanto, não se pode aceitar esta árvore da manifestação material como a verdade última. A influência do tempo age sobre a manifestação material, mas o corpo de Krishna é eterno. Ele existia antes da manifestação material. Ele está existindo enquanto dura a manifestação material. E quando ela se dissolver, ele continuará a existir. O Katha Upanishad também cita este exemplo da árvore, da manifestação material, que se ergue no solo da natureza material. Esta árvore tem duas espécies de frutos, sofrimento e felicidade. Aqueles que estão vivendo sobre a árvore do corpo são como dois pássaros. Um pássaro é o aspecto localizado de Krishna, conhecido como Paramatma, e o outro pássaro é a entidade viva, que está comendo os frutos desta manifestação material. Ora come o fruto da felicidade, ora o fruto do sofrimento. Mas o outro pássaro não está interessado em comer o fruto do sofrimento ou da felicidade, porque está satisfeito consigo mesmo. O Katha Upanishad diz que um pássaro na árvore do corpo come os frutos, enquanto outro simplesmente testemunha. As raízes desta árvore estendem-se em 3 direções. Isto quer dizer que a raiz da árvore são os 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Assim como as raízes da árvore se expandem, assim também, pela associação com os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, a pessoa expande a duração de sua existência material. Os sabores dos frutos são de 4 espécies: religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e, por fim, liberação. De acordo com as diferentes associações nos 3 modos da natureza material, as entidades vivas experimentam diferentes espécies de religiosidade, diferentes espécies de desenvolvimento econômico, diferentes espécies de gozo dos sentidos e diferentes espécies de liberação. Praticamente todo o trabalho material é executado em ignorância, mas como há 3 qualidades, às vezes a qualidade da ignorância cobre-se com a bondade ou com a paixão. O sabor destes frutos materiais é recebido através dos 5 sentidos. Os 5 órgãos dos sentidos
através dos quais se adquire conhecimento, estão sujeitos a 6 espécies de flagelos: lamentação, ilusão, doença, morte, fome e sede. Este corpo material, ou a manifestação material, está coberto por 7 camadas: pele, músculo, carne, medula, osso, gordura e sêmen. Os galhos da árvore são 8: terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego. Há 9 portões neste corpo: 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, 1 boca, 1 órgão genital e 1 reto. E há 10 espécies de ar interno que passa por dentro do corpo: prana, apana, udhana, vyana, samana, etc. Os 2 pástoros situados nesta árvore, como se explicou acima, são a entidade viva e a suprema personalidade de Deus localizada, o Paramatma. A causa fundamental da manifestação material descrita aqui é a suprema personalidade de Deus. A suprema personalidade de Deus se expande e toma conta das 3 qualidades do mundo material. Vishnu toma conta do modo da bondade. Brahma toma conta do modo da paixão. E o Senhor Shiva toma conta do modo da ignorância. Brahma, através do modo da paixão, cria esta manifestação. O Senhor Vishnu mantém esta manifestação através do modo da bondade, e o Senhor Shiva aniquila-a mediante o modo da ignorância. A criação toda, por fim, repousa no Senhor Supremo. Ele é a causa da criação, manutenção e dissolução. E quando toda a manifestação se dissolve, em sua forma sutil como a energia do Senhor, ele repousa dentro do corpo do Senhor Supremo. Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 2, Parte 2. No momento presente, rezaram os semideuses, o Supremo Senhor Krishna está aparecendo só para manter esta manifestação. De fato, a causa suprema é uma só, mas sendo iludidas pelos 3 modos da natureza material, pessoas menos inteligentes veem que o mundo material se manifesta através de diferentes causas. Aqueles que são inteligentes podem ver que a causa é uma só, Krishna. Como se diz no Brahma Samhita, Sarva Karana Karanam. Krishna, a suprema personalidade de Deus, é a causa de todas as causas. Brahma é o agente encarregado da criação. Vishnu é a expansão de Krishna para a manutenção, e o Senhor Shiva é a expansão de Krishna para a dissolução. Nosso querido Senhor, rezaram os semideuses, é muito difícil entender a forma eterna de sua personalidade. As pessoas em geral são incapazes de entender sua verdadeira forma. Por isso você está vindo pessoalmente para exibir sua eterna forma original. De algum modo, as pessoas podem entender suas diferentes encarnações, mas ficam confusas, tentando entender a forma eterna de Krishna, com 2 mãos, que anda entre os seres humanos, exatamente como um deles. Esta sua forma eterna
é para os devotos um prazer transcendental sempre crescente. Mas para os não devotos, esta forma é muito perigosa. Como se diz no Bhagavad Gita, Krishna é muito agradável para o sadhu. É dito, paritranaya sadhunam. Mas esta forma é muito perigosa para os demônios, porque Krishna também desce para matar os demônios. Ele é, portanto, agradável para os devotos e ao mesmo tempo perigoso para os demônios. Nosso querido Senhor de olhos de lótus, você é a fonte da bondade pura. Há muitos grandes sábios que apenas por samadhi, ou pela meditação transcendental em seus pés de lótus, transformaram com facilidade o grande oceano de ignorância criado pela natureza material em não mais que a água contida na pegada de um bezerro. Esses grandes sábios ficam assim absortos em pensar em você. A finalidade da meditação é focalizar a mente na personalidade de Deus, começando por seus pés de lótus. Pela simples meditação nos pés de lótus do Senhor, grandes sábios atravessam este vasto oceano da existência material sem dificuldade. Ó alto iluminado, as grandes pessoas santas que atravessaram o oceano da ignorância com a ajuda do barco transcendental de seus pés de lótus, não levaram embora o barco. Ele ainda está deste lado. Os semideuses estão usando aqui uma bela comparação. Se alguém pega um barco para atravessar um rio, o barco também vai com ele para o outro lado. E assim, quando se alcança o destino, como pode o mesmo barco ser usado pelos que ainda ficaram do outro lado? Para responder a esta dificuldade, os semideuses dizem em sua oração que o barco não é levado embora. Os devotos que ainda estão do outro lado são capazes de atravessar o oceano da natureza material, porque os devotos puros não levam consigo o barco quando atravessam o rio. Quando alguém simplesmente se aproxima do barco, todo o oceano da ignorância material é reduzida à quantidade de água contida na pegada de um bezerro. Por isso, os devotos não precisam levar o barco para o outro lado. Eles simplesmente atravessam o oceano imediatamente. Porque as grandes pessoas santas são compassivas com todas as almas condicionadas. O barco ainda está junto aos pés de lótus do Senhor. Pode-se meditar em seus pés a qualquer hora, e por assim fazer, pode-se atravessar o grande oceano da existência material. Meditação quer dizer concentração nos pés de lótus do Senhor. Pés de lótus indicam a suprema personalidade de Deus. Aqueles que são impersonalistas não reconhecem os pés de lótus do Senhor, e por isso seu objeto de meditação é algo impessoal. Os semideuses expressam seu veredito maduro, de que pessoas que estão interessadas em meditar em algo vazio ou impessoal não podem atravessar o oceano da ignorância. Tais pessoas estão apenas imaginando que se tornaram liberadas. Ó Senhor de olhos de lótus, a inteligência dessas pessoas está contaminada, porque elas não conseguem meditar em seus pés de lótus. Como resultado desta atividade negligente, os impersonalistas caem de novo no modo material de vida condicionada, embora se elevem temporariamente até o ponto da realização impessoal.
Os impersonalistas, depois de se submeterem a severas austeridades e penitências, fundem-se na refulgência Brahman, ou existência impessoal Brahman, mas suas mentes não estão livres da contaminação material. Eles simplesmente tentam negar as maneiras materiais de pensar. E isto não quer dizer que com isso já estejam liberados. Assim eles caem. No Bhagavad Gita é dito que o impersonalista tem de sofrer grande tribulação para realizar a meta última. No início do Srimad Bhagavatam, também se diz que sem serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, não se pode alcançar a liberação do cativeiro das atividades fruitivas. A afirmação do Sr. Krishna está lá no Bhagavad Gita, e no Srimad Bhagavatam está a afirmação do grande sábio Narada, e aqui também os semideuses a confirmam. Entende-se que as pessoas que não adotam serviço devocional não alcançam o propósito final do conhecimento e não são favorecidas por sua graça. Os impersonalistas apenas pensam que estão liberados, mas de fato não sentem nada pela Suprema Personalidade de Deus. Esses impersonalistas acham que quando Krishna vem ao mundo material, ele aceita um corpo material. Por isso, eles não dão atenção ao corpo transcendental de Krishna. Isto também se confirma no Bhagavad Gita. Avajananti mam mudaha. Apesar de vencerem a luxúria material e de se elevarem até o ponto da liberação, os impersonalistas caem. Se eles apenas se ocupam em saber as coisas por saber e não adotam serviço devocional do Senhor, eles não podem alcançar o resultado desejado. O que eles conseguem são as dificuldades que encontram. E isto é tudo. É dito claramente no Bhagavad Gita que compreender a identificação com o Brahman não é tudo. A identificação com o Brahman pode ajudar a pessoa a tornar-se alegre, sem apego nem desapego material, e alcançar a plataforma da equanimidade. Mas depois desta fase, é preciso adotar o serviço devocional. Quando alguém adota o serviço devocional, depois de ter sido elevado à plataforma da realização Brahman, ele então é admitido no reino espiritual, para a residência permanente, em associação com a Suprema Personalidade de Deus. Este é o resultado do serviço devocional. Aqueles que são devotos da Suprema Personalidade de Deus jamais caem como os impersonalistas. Mesmo que caiam, esses devotos permanecem apegados afetuosamente a seu Senhor. Eles podem encontrar todas as espécies de obstáculos no caminho do serviço devocional, mas, sem nenhum medo, conseguem superar tais obstáculos. Por causa de sua rendição, eles têm certeza de que Krishna sempre vai protegê-los. Como Krishna promete no Bhagavad Gita, meus devotos jamais são vencidos. Nosso querido Senhor, continuaram os semideuses, você apareceu em sua pura forma original, a eterna forma da bondade, para o bem-estar de todos os seres vivos dentro deste mundo material. Aproveitando-se de seu aparecimento, todos agora podem facilmente entender a natureza e a forma da Suprema Personalidade de Deus. Todas as pessoas
que pertencem às 4 divisões da ordem social: os brahmacharis, os grihastas, os vanaprastas e os sannyasis, podem se aproveitar de seu aparecimento. Querido Senhor, esposo da deusa da fortuna, os devotos que se ocupam em seu serviço não caem da elevada posição que estão, ao contrário dos impersonalistas. Estando protegidos por você, os devotos são capazes de passar por cima das cabeças de muitos dos comandantes supremos de Maya, que sempre podem pôr obstáculos no caminho da liberação. Meu querido Senhor, você aparece em sua forma transcendental para o benefício das entidades vivas, para que elas possam vê-lo face a face e oferecer seus sacrifícios de adoração através da execução ritualística dos Vedas, da meditação mística e do serviço devocional, como se recomenda nas Escrituras. Querido Senhor, se você não tivesse aparecido em sua eterna forma transcendental, cheia de bem-aventurança e conhecimento, forma essa que pode erradicar todos os tipos de ignorância especulativa sobre sua posição, estariam todos agora especulando sobre você, segundo os respectivos modos da natureza material em que se encontram. O aparecimento de Krishna é a resposta a toda a iconografia imaginativa da Suprema Personalidade de Deus. Todos imaginam a forma da Suprema Personalidade de Deus, segundo o modo da natureza material em que se encontram. No Brahma Samhita é dito que o Senhor é a pessoa mais velha. Por isso, um grupo de religiosos imagina que Deus deve ser muito velho, e, portanto, representa uma forma do Senhor como um homem muito velho. Mas o próprio Brahma Samhita contradiz isso. Embora ele seja a mais antiga de todas as entidades vivas, ele tem sua forma eterna como um jovem exuberante. As palavras exatas usadas a este respeito no Srimad Bhagavatam são Vijnanam Ajnana Bidapamarjanam. Vijnanam quer dizer conhecimento transcendental de Deus, a Pessoa Suprema. Vijnanam é também conhecimento experimentado. O conhecimento transcendental deve ser aceito através do processo descendente de sucessão discipular, da forma como Brahma o apresenta no Brahma Samhita. O Brahma Samhita é Vijnanam, conforme entendido pela experiência transcendental de Brahma, que apresenta a forma e os passatempos de Krishna na morada transcendental. Ajnana-bhida quer dizer aquilo que pode esmagar todas as espécies de especulação. Na ignorância, as pessoas estão imaginando a forma do Senhor. Algumas vezes ele não tem forma, e outras vezes ele tem forma, segundo as diferentes imaginações dessas pessoas. Mas a apresentação de Krishna no Brahma Samhita é Vijnanam, conhecimento científico e experimentado pelo Sr. Brahma e aceito pelo Sr. Chaitanya. Não há dúvida sobre isso. A forma de Sri Krishna, a flauta de Sri Krishna, a cor de Krishna, tudo é realidade. Aqui se diz que este Vijnanam está sempre derrotando todas as espécies de conhecimento especulativo. Portanto, sem o seu aparecimento como Krishna, como você é, não seria possível compreender
nem a Jnana Bidha, a ignorância do conhecimento especulativo, nem Vijnanam, a Jnana Bidha Pamarjanam. Por seu aparecimento, o conhecimento especulativo da ignorância será vencido, estabelecendo-se então o verdadeiro conhecimento experimentado de autoridades como o Sr. Brahma. Homens influenciados pelos 3 modos da natureza material imaginam seu próprio Deus, de acordo com os modos da natureza material. Assim, Deus é apresentado de várias maneiras, mas seu aparecimento estabelecerá qual é a verdadeira forma de Deus. O maior erro que os impersonalistas cometem é pensar que, quando a encarnação de Deus vem, ele aceita a forma da matéria no modo da bondade. De fato, a forma de Krishna ou Narayana é transcendental a qualquer ideia material. Até mesmo o grande impersonalista Shankaracharya admitiu que Narayana Paro Vyaktat. A criação material é causada pelo avyakta, manifestação impessoal da matéria ou reserva total, não fenomenal da matéria. E Krishna é transcendental a esta concepção material. Isto é o que o Srimad Bhagavatam exprime como Shuddha Sattva, ou transcendental. Krishna não pertence ao modo material da bondade e está além da posição da bondade material. Ele pertence ao status transcendental eterno de bem-aventurança e conhecimento. Querido Senhor, quando você aparece em suas diferentes encarnações, você toma diferentes nomes e formas, segundo diferentes situações. Krishna é seu nome, porque você é todo atrativo. Você também recebe o nome de Shyama Sundara, por causa de sua beleza transcendental. Shyama quer dizer negro, mas dizem que você é mais belo do que milhares de cupidos. Kandarpa Koti Kamaniya. Embora você apareça como uma cor que se compara à nuvem negra, por você ser o absoluto transcendental, sua beleza é muitas vezes mais atraente do que o delicado corpo de Cupido. Às vezes, você é chamado de Giridhari, porque ergueu a colina chamada Govardhana. Às vezes você é chamado Nandanandana, ou Vasudeva, ou Devakinandana, porque você aparece como o filho de Maharaj Nanda, ou de Devaki, ou de Vasudeva. Os impersonalistas acham que seus muitos nomes e formas se conformam a um tipo específico de trabalho e qualidade, porque eles o aceitam do ponto de vista de um observador material. Nosso querido Senhor, a maneira de compreender não é estudar sua natureza, forma e atividades absolutas por meio da especulação mental. A pessoa deve ocupar-se no serviço devocional. Então ela pode entender sua natureza absoluta, forma, nome e qualidade transcendentais. De fato, só uma pessoa que tenha um pouco de gosto pelo serviço de seus pés de lótus pode compreender sua natureza transcendental, ou forma e qualidade. Outros podem continuar especulando por milhões de anos, mas não lhes é possível entender sequer uma única parte de sua verdadeira posição. Em outras palavras, a suprema personalidade de Deus, Krishna, não pode ser compreendido pelos não devotos.
porque existe uma cortina de Yoga Maya que encobre as características verdadeiras de Krishna. Como o Senhor confirma no Bhagavad Gita, Naham Prakasha Sarvasya. Eu não me exponho a qualquer um. Quando Krishna veio, ele estava realmente presente no campo de batalha de Kurukshetra, e todos viram-no. Mas nem todos puderam compreender que ele era a suprema personalidade de Deus. Mesmo assim, todos os que morreram em sua presença alcançaram a completa liberação do cativeiro material e foram transferidos para o mundo espiritual. Ó Senhor, os impersonalistas e os não devotos não podem compreender que seu nome é idêntico à sua forma. Visto que o Senhor é absoluto, não existe diferença entre seu nome e sua verdadeira forma. No mundo material, existe uma diferença entre forma e nome. A fruta, manga, é diferente do nome manga. Não se pode saborear a manga apenas cantando manga, manga, manga. Mas o devoto, que sabe que não há diferença entre o nome e a forma do Senhor, canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e compreende que está sempre em companhia de Krishna. Para as pessoas que não estão muito avançadas no conhecimento absoluto do Supremo, o Senhor Krishna exibe seus passatempos transcendentais. Elas podem simplesmente pensar nos passatempos do Senhor e obter o benefício total. Já que não há diferença entre o nome e a forma transcendentais do Senhor, não há diferença entre os passatempos transcendentais e a forma do Senhor. Para aqueles que são menos inteligentes, o grande sábio Vyasadeva escreveu o Mahabharata. No Mahabharata, Krishna está presente com suas diferentes atividades. O Mahabharata é história, e se simplesmente estudarem, ouvirem e decorarem as atividades transcendentais de Krishna, os menos inteligentes poderão também elevar-se ao nível dos devotos puros. Nunca podemos considerar que os devotos puros, que estão sempre absortos pensando nos transcendentais pés de lótus de Krishna e que estão sempre ocupados no serviço devocional, em plena consciência de Krishna, estejam no mundo material. Sri Rupa Goswami explicou que aqueles que estão sempre ocupados em consciência de Krishna, com seu corpo, mente e atividades, devem ser considerados liberados, mesmo neste corpo. Isto também se confirma no Bhagavad Gita. Aqueles que se ocupam no serviço devocional do Senhor já transcenderam a posição material. Krishna aparece para dar uma chance, tanto aos devotos como aos não devotos, de compreenderem a meta última da vida. Os devotos têm a oportunidade direta de vê-lo e adorá-lo. Aqueles que não estão nessa plataforma têm a oportunidade de tomar conhecimento de suas atividades e assim se elevarem à mesma posição. Nosso querido Senhor, ó Controlador Supremo, quando você aparecer, todos os demônios como Kamsa e Jarasandha serão derrotados, e o mundo receberá toda a boa fortuna. Quando você andar sobre o globo, seus pés de lótus deixarão no chão as marcas das solas de seus pés, como a bandeira, o tridente e o raio.
Assim você favorecerá tanto a Terra como a nós, que dos planetas celestiais veremos aquelas marcas. Ó querido Senhor, continuaram os semideuses, você é não nascido, por isso não vemos outra razão para seu aparecimento, a não ser para executar seus agradáveis passatempos. Embora se declare no Bhagavad Gita a razão do aparecimento do Senhor, ele desce só para proteger o devoto e derrotar o não devoto. De fato, ele desce para seu encontro de prazer com os devotos, e não realmente para derrotar os não devotos. Os não devotos podem ser derrotados pela natureza material sozinha. A ação e reação da energia externa da natureza material, criação, manutenção e aniquilação, estão sendo executadas de forma automática. Mas pelo simples fato de se abrigarem em seu santo nome, porque seu santo nome e sua personalidade não são diferentes, os devotos recebem proteção suficiente. A proteção dos devotos e a aniquilação dos não devotos não são realmente a missão da Suprema Personalidade de Deus. Quando ele desce, é só para seu prazer transcendental. Não pode haver nenhuma outra razão para seu aparecimento. Nosso querido Senhor, você aparece agora como o melhor da dinastia Yadu, e assim oferecemos nossas respeitosas e humildes reverências a seus pés de lótus. Antes deste aparecimento, também você apareceu como a encarnação do peixe, a encarnação do cavalo, a encarnação da tartaruga, a encarnação do javali, a encarnação do cisne, como o rei Ramachandra, como Parashurama e como muitas outras encarnações. Você apareceu só para proteger os devotos, e lhe suplicamos no atual aparecimento, como a própria Suprema Personalidade de Deus, que nos dê proteção semelhante em todos os 3 mundos, e afaste todos os obstáculos ao cumprimento pacífico de nossas vidas. Querida Mãe Devaki, em seu ventre está a Suprema Personalidade de Deus, que aparece com todas as suas expansões plenárias. Ele é a original personalidade de Deus, que aparece para nosso bem-estar. Por isso, você não deve ter medo de seu irmão, o rei de Bodha. Seu filho, o Sr. Krishna, que é a personalidade de Deus original, aparecerá para a proteção da piedosa dinastia Yadu. O Senhor não virá sozinho, mas acompanhado de sua porção plenária imediata, Balarama. Devaki estava com muito medo de seu irmão Kamsa, por este já ter matado tantos de seus filhos. E por essa razão, ela sentia muita ansiedade a respeito de Krishna. Conta-se no Vishnu Purana que para acalmar Devaki, todos os semideuses, acompanhados de suas esposas, sempre iam visitá-la, para que ela se animasse e não tivesse medo de que seu filho fosse morto por Kamsa. Krishna, que estava dentro de seu ventre, deveria aparecer, não só para diminuir o fardo do mundo, mas especificamente para proteger os interesses da dinastia Yadu e, com certeza, para proteger pessoalmente Devaki e Vasudeva. Entende-se que Krishna fora transferido da mente de Vasudeva para a mente de Devaki e de lá para seu ventre. Foi dessa maneira
que todos os semideuses adoraram Devaki, a mãe de Krishna. Depois de venerarem assim a forma transcendental do Senhor, todos os semideuses, com o Senhor Brahma e o Senhor Shiva à frente, partiram para suas moradas celestiais. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 2 de Krishna, intitulado Orações dos Semideuses ao Senhor Krishna situado no ventre.